Que os personagens secundários de Tokyo Ghoul são bem desenvolvidos não é surpresa pra ninguém, mas existe um em particular que rouba a cena em todos os aspectos. Um personagem apresentado na segunda parte da obra e ainda assim com um desenvolvimento tão absurdo que pode colocar facilmente ele no mesmo patamar de escrita de personagens como Eto, Arima ou até o próprio Kaneki. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar sobre Kuke Urie. Urie surge na obra logo no primeiro capítulo de Tokyo Ghoul RE, como um membro do Esquadrão Quinx, a equipe da CCG comandada e treinada por Raiz Sasaki. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu tenho meus problemas com esse começo do Tokyo Ghoul RE, porque a maioria dos personagens introduzidos no núcleo da CCG são bem desinteressantes. Mas o Urie é uma das maiores exceções a esse fato. O Urie tem uma personalidade que chama a atenção logo de cara, e a forma como o mangá retrata isso é extremamente bem feita. Urie é alguém frio e quieto, um indivíduo extremamente focado em seu trabalho como investigador Ghoul, se dedicando ao máximo para realizar essa função. No entanto, o objetivo do Urie é extremamente egoísta. Ele não se importa realmente em salvar as pessoas, pelo menos não a princípio. A real motivação dele para se tornar um grande investigador é a busca por reconhecimento. Ele tem um desejo frequente pela grandeza, se importando apenas com receber os créditos pelas missões realizadas, e para receber esses créditos, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Inicialmente, o caráter do Urie é extremamente questionável. Ele é mentiroso, egocêntrico, manipulador e altamente instável. Ele não transparece essas características aos que estão ao redor dele, mas o leitor ganha conhecimento disso, pois vemos constantemente os pensamentos do Urie de diversas formas, um reflexo direto do seu tema central, o sofrimento silencioso. Urie tem muitas, mas muitas cenas de pensamento, muito mais do que falas propriamente ditas no mangá. Isso porque ele oculta propositalmente os seus sentimentos constantemente. E os sentimentos dele são muito caóticos. A obra retrata isso colocando os pensamentos dele de forma bem desorganizada e espalhada pelos quadros, às vezes com até frases sem nexo, frases desconectadas, e pensamentos até um pouco agressivos em relação às pessoas ao redor dele. Além de que existem alguns momentos em que esses pensamentos acabam vazando, ele acaba pensando alto e você vê os pensamentos dele aparecendo como se fossem sussurros bem baixos, que é como a obra retrata esses pensamentos que são tão fortes que acabam vazando dele. Além de que é óbvio, muitas vezes dentro da obra o Urie é desenhado sem boca, justamente para representar que ele está sempre falando muito baixo ou que ele está constantemente em silêncio. O silêncio do Urie leva ele a sofrer muito mais pelas coisas que ele passou em vida. Urie perdeu o pai alguns anos antes da obra começar. Seu pai era um investigador Ghoul e morreu por ter ficado para trás para proteger os seus companheiros, o que lhe fez guardar grande rancor por Iao Kuroiwa, aquele que seu pai protegeu naquele dia, e também do filho do Kuroiwa, sendo também mais uma representação da sua personalidade invejosa. O comportamento do Urie de permanecer em silêncio e evitar criar laços reflete justamente o medo de repetir a história do seu pai, o medo de se conectar com os outros e acabar morrendo por causa disso. Durante os arcos iniciais nós vemos como os outros membros do Esquadrão Quinx gostam do Urie. O Mutsuki e a Saiko enxergam ele como alguém confiável. O Shirazu e ele vivem brigando, mas antes de tudo, o Shirazu enxerga ele como um bom amigo. Mas nada disso importava para o Urie. Tudo o que ele pensava era em superar o Raiz, ficar mais forte, ganhar mais poder e ter cada vez mais créditos pelas suas missões. Porém, perseguir esses objetivos acabou levando ele a apenas mais tragédia. Em busca de se tornar mais forte, o Urie acaba por passar por mais uma cirurgia para remover a trava de segurança que existia em seu Kakuhou. Quinx são um tipo de Ghoul artificial gerado por um transplante de Kakuhou envolta em uma caixa feita de aço Quink. Esse transplante sempre coloca uma trava de segurança para que o usuário não enlouqueça ou morra pelo excesso de células RC. O Urie remove esse limitador e isso acaba tendo sérias consequências. Durante uma luta, o Urie acaba por perder o controle do seu corpo e entra em um frenesi insano de destruição, avançando de forma descontrolada e brutal. Mesmo assim, ele acaba sendo derrotado em poucos ataques logo em seguida. Enquanto está no chão, o Urie tem o seu primeiro momento de quebra na obra. Ele chora se perguntando por que as coisas não dão certo para ele, mesmo que ele se esforce tanto para realizar os seus objetivos. Ele faz de tudo, modificou o próprio corpo, treinou dia e noite e chegou a sabotar a própria equipe e a missão várias vezes só para que os créditos ficassem para ele. E mesmo assim,
ele falhou. O Mutsuki nesse momento vai até ele quando ouve esses lamentos e diz ao Urien que ele não precisa aguentar aquilo sozinho, apenas para ser atacado pelo Urien logo em seguida. Por mais que o Urien ainda tivesse nesse momento de descontrole, o ataque dado por ele é muito mais do que só um ataque. É um simbolismo, uma representação de como ele nega a ajuda, nega agarrar as chances de melhora que são estendidas para ele. Ele chega a melhorar um pouco depois desse momento, porque se antes ele tinha pensamentos bem agressivos a respeito dos outros, a partir daqui é notável que isso não se faz mais tão presente. Muito provavelmente porque, querendo ou não, ele desabafou naquele momento que ele teve aquele surto. Embora ele tenha continuado a se afundar em treino depois daquilo para tentar melhorar cada vez mais. O ponto de quebra real, o ponto de mudança do Urien, ocorre no arco da caça à família Tsukiyama. Quando o Esquadrão Quinx invade o prédio, eles acabam sendo encurralados pelo Noro, um gol do alto escalão da Aogiri. A luta é muito difícil para CCG, o Noro é um oponente muito, mas muito poderoso. E durante a batalha é interessante notar como o Urien está lentamente se importando mais com seus aliados. Momentos como quando ele salva a Saiko e auxilia no ataque em grupo são bons exemplos disso. Um momento crucial que prova isso é o clímax da luta, quando o Shirazu se sacrifica para abrir caminho para que o Urien dê o golpe final. A cena da morte do Shirazu é devastadora, ele era um personagem muito carismático e interessante, e ver ele indo assim é de partir o coração. E ela dói ainda mais quando você lê essa cena prestando bem atenção nos diálogos do Urien. Isso porque esse é o primeiro momento onde o Urien realmente expressa tudo o que ele estava pensando. Ele chora, ele grita com a morte do Shirazu, ele se desespera, ele se deixa sofrer em voz alta pela primeira vez. Quando o Matsuri aparece e nem se importa com a morte do Shirazu, Urien se recusa a o acompanhar, o questionando como ele não sente nada vendo aquela situação, como ele não consegue se sentir mal vendo aquelas situações terríveis todos os dias. Algo que o Matsuri simplesmente responde que não se sente mal, e apenas isso. Mais tarde, quando o Raize chega e vê o Esquadrão Quinx ao lado do Shirazu, o Urien, em um ato impulsivo, tenta cobrar o Raize, falando que ele deveria ter voltado mais rápido, porque o Shirazu queria ver ele antes da morte. Claramente, o Urien quer dizer mais do que isso nessa cena. Indiretamente, ele está falando pro Raize que se ele estivesse lutando junto deles, o Shirazu poderia ainda estar vivo. Esse simples diálogo representa muita coisa. O Urien está assumindo que ele não foi capaz de proteger os seus companheiros, e que o Raize poderia fazer isso se ele estivesse ali. O Raize responde ao Urien que o verdadeiro culpado por aquela situação é o Urien, porque ele estava lutando ao lado do Shirazu. Se o Shirazu morreu naquela situação, o único culpado é o Urien e a sua fraqueza. Esse diálogo vai refletir uma coisa bem interessante sobre o personagem lá na frente, então guarda esse detalhe aí. Depois disso, o Urien se sente mal com essa fala do Raize, mas resolve assumir o Esquadrão Quinx e se torna o novo líder dessa equipe. Alguns capítulos depois, no velório do Shirazu, o Urien se recusa a participar, e é aqui que a gente vê como o Urien está se tornando cada vez mais humano. Você consegue ver o desenvolvimento do Urien a partir daqui na prática, acontecendo de uma forma bem gradual, mas perfeitamente executada. O corpo do Shirazu acabou sendo roubado pela Aogiri, então eles não poderiam enterrar o Shirazu de fato. Eu gosto especialmente dessa cena, porque ela descreve exatamente a mudança do Urien. Ele diz que há um tempo atrás ele não se importaria com o fato do corpo do Shirazu ter sido roubado, já que seria só um monte de carne e osso. Mas agora ele entende o quanto isso é importante. Um velório é algo que importa não para aqueles que foram, mas para aqueles que restaram. Um ritual necessário para os que ainda vivem. E assim, o Urien promete que vai recuperar o corpo do Shirazu, custe o que custar. Seguindo como líder do Esquadrão Quinx, o Urien é agora alguém que valoriza seus companheiros acima de tudo, sendo reconhecido como um membro notável da CCG. Tudo isso com um objetivo em mente: chegar às posições mais altas dentro da organização para conseguir mais poder e a antiga posição de seu pai. Urien até finge lealdade a Matsuri para que ele consiga lentamente a sua confiança e escalar dentro da CCG. Algo notável também é que é nesse momento que vemos a conexão do Urien com os outros Quinx sobreviventes da primeira formação. O Urien quer salvar o Mutsuki quando ele é sequestrado pelo Torso no arco da Cocleia, ao mesmo tempo que o Urien e a Saiko se tornam muito próximos, muito provavelmente porque eles enxergam um no outro um tipo de porto seguro. Esse é realmente o primeiro momento, eles percebem que realmente só tem um ao outro nesse momento. O Mutsuki está cada vez mais longe, o Shirazu morreu e o Raize foi embora. Então da formação original do Esquadrão Quinx,
só sobrou o Urie e a Saiko. Nesses mesmos capítulos, a gente também vê como o Urie se importa com o Shirazo, fazendo tudo para poder preservar a vida da irmã dele, que ainda está doente no hospital. No arco da Colcleia, a gente tem a luta do Esquadrão Quinx contra o Amon. O Urie assume a linha de frente, agora não para receber todos os créditos, mas sim para se pôr na frente de seus aliados. Ele não quer perder mais ninguém. Ele vai enfrentar todos os oponentes para que ninguém mais seja colocado em perigo. Nessa luta, inclusive, ele quase perde o controle do seu corpo novamente, porém ele consegue voltar ao normal antes que passasse muito do limite. Nesse mesmo arco, como eu disse, o Urie parte para salvar o Mutsuki, procurando o esconderijo onde o torso o escondeu. Quando o Urie encontra só o corpo do torso, ele sabe que foi Mutsuki que o matou, e aqui começamos um dos melhores conflitos de Tokyo Ghoul, o paralelo entre Urie e Mutsuki. O primeiro que conseguiu melhorar como pessoa, e o segundo que conseguiu piorar cada vez mais. Mas esse aspecto é mais interessante no arco final, então quando a gente chegar lá, eu vou falar sobre isso. Depois da invasão da Colcleia, o Urie e o restante do Esquadrão Quinx partem em busca de encontrar o Kaneki e o questionar sobre a sua saída da CCG. Porém, o Klaus Siege acontece e o Urie se encontra com o Donato. Durante a luta, nós somos apresentados a um conceito muito interessante. O Urie não pode ir além do nível 4 da sua Kagune, isso porque caso ele faça, ele pode acabar enlouquecendo permanentemente. Mas mesmo assim, ele faz. E os pensamentos que ele mostra nessa cena mostram o porquê ele faz. Não por poder, mas para conseguir derrotar o Donato, parar aquele mal e proteger não só os seus companheiros, mas todos aqueles que estavam em perigo, além de terminar o serviço do seu pai, que é quem havia capturado o Donato há vários anos atrás. Durante o combate entre os dois, o Donato provoca o Urie, levantando uma questão interessante. Não importa o quanto o Urie fosse promovido, quantas conquistas ele tivesse, ele nunca ficaria satisfeito. Isso porque o que o Urie verdadeiramente queria era que alguém se importasse com ele. Ele queria uma família. E isso é algo que não se consegue sendo promovido dentro da CCG. O Urie inconscientemente queria se sentir amado. Algo que ele não sentia desde a morte de seu pai. Ele escondeu tanto os próprios sentimentos, ele fechou tanto, ele se prendeu tanto no sofrimento silencioso, que nem ele conseguia mais se compreender por completo. O único jeito que ele encontrou de achar esse sentimento foi entrar na organização que seu pai fazia parte. Assim, depois da batalha, o Donato escapa e o Urie acaba enlouquecendo pelo uso da sua Kagune, sendo encontrado pela Saiko, determinada a salvá-lo a todo custo. Durante os seus momentos enlouquecido, o Urie repete diversas vezes palavras como "olha pra mim" ou "eu sou o mais forte, eu sou forte agora". A Saiko ignora tudo isso, apenas o abraça e diz tudo o que ele queria ouvir. Ela estava olhando pra ele, porque ela o amava. Urie volta a si e com a ajuda do supressor de células RC, ele consegue voltar ao normal. O momento que mais simboliza, depois dessa cena, como o Urie não compreende os próprios sentimentos, é que quando após ele acordar e lembrar do que a Saiko lhe disse enquanto ele estava enlouquecido, a primeira coisa que ele pensa é: o que é esse sentimento? Depois disso, no arco final da obra, temos alguns momentos muito importantes para o Urie e que fecham o arco dele de uma forma magnífica. Inicialmente temos o diálogo entre o Urie e o Mutsuki, que descreve muito bem a situação atual dos dois. Na conversa, Mutsuki declara o seu amor por Kaneki, falando que irá fazer o que puder para pará-lo. O paralelo entre os dois é claro e pode ser enxergado de diversas maneiras. Mutsuki preso ao passado, enquanto o Urie só pensa em seguir em frente. Mutsuki que deseja o amor do Kaneki, assim como Urie desejava o amor dos outros à sua volta. Urie, o enlouquecido que conseguiu recobrar sua sanidade, enquanto o Mutsuki era um dos mais sãos que caiu na loucura. Além disso, mais tarde, o Urie é o principal responsável por ajudar o Mutsuki a superar as suas questões. Algo notável sobre a luta final deles é que não é uma luta de fato. Urie e a Saiko não atacam Mutsuki, apenas recebem seus ataques e tentam o convencer a parar de lutar, resolvendo que não iriam o matar, e sim o salvar. Voltando um pouco antes disso, nós temos a memorável luta do Urie contra a Romo e o Shikorai, onde temos a conclusão do Urie de fato. Durante a batalha, o Urie quase morre e tem uma alucinação sobre o Shirazo. Como poderia ser a vida deles caso o Shirazo ainda estivesse vivo? Quando o Urie se levanta depois de ter essa alucinação, ele ativa a forma final da sua Kagune, manifestando um escudo junto da sua lâmina principal.
É uma metáfora simples, mas muito poderosa sobre a sua própria evolução de personagem. O Urien agora não só sabe atacar, agora ele também defende a si e a seus aliados. Ele evoluiu, ele deixou de ser só uma força de destruição. Agora, ele também protegia os outros. Quando a luta acaba, ele diz ao Kuroiwa que não o culpava mais pela morte de seu pai. Agora, o Urien era forte, diferente de como ele era antigamente, e não culparia mais ninguém pela sua fraqueza. Exatamente o que o Raize havia falado para ele na cena da morte do Shirazo. Urien ser um dos principais responsáveis por salvar o Kaneki do dragão também é muito importante. É a prova definitiva que o Urien superou a sua inveja e o ódio pelo Kaneki. Agora ele era ele mesmo. Encontrou sua felicidade, encontrou sua identidade, não precisava mais dos sentimentos ruins. Ele entendia a importância de si mesmo e a importância do Kaneki, uma prova completa do desenvolvimento incrível que esse personagem teve. Mas acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!